Hoje eu vou entrevistar o pastor Antônio Freitas e vamos falar um pouco sobre o cristianismo. Eu queria saber se o Senhor nasceu no Evangelho ou se converteu ao longo do tempo. Eu me converti aos 19 anos de idade. Aceitei Jesus como Salvador e prossigo neste caminho com muito prazer. Mas você foi o único da sua família ou o primeiro? Foi o primeiro, sendo nós 13 irmãos, eu fui o primeiro a encontrar com o Evangelho. Após o meu encontro com o Evangelho, foi feito um culto na casa do meu pai e lá meu pai, minha mãe, meus irmãos também aceitaram Jesus como Salvador. Mas o senhor, no começo, você sofreu algum tipo de preconceito por sua família, por seu primeiro tomar essa decisão? Não, nem sempre. Nós éramos família de tocadores. O único preconceito que eu sofri foi pressão da minha própria mãe querendo que eu fosse tocar com meus irmãos. Pois eu era baterista, eles eram os tocadores, e dali surgiu a necessidade que eu não queria mais tocar. Eu tinha aceitado Jesus e não queria mais seguir aquela vida. E ela me deu uma pressãozinha. Foi curto tempo, porque logo o Evangelho veio com todo o poder lá na minha casa. Para o senhor, o que significa o cristianismo? O cristianismo é uma questão de vida ou morte. Você aceitar Jesus significa ter vida, rejeitá-lo é morte. Pois todas as vezes que negamos, rejeitamos a Cristo, estamos impondo ao perigo de morte. A importância da minha vida, desde que o Evangelho é o poder de Deus, salvação para os que creem, qualquer coisa fora do Evangelho não tem nenhuma importância. Então, para mim, o Evangelho é todo importante na minha vida, por o fato de que o Evangelho é o poder de Deus, salvação para os que creem, jamais eu poderia considerar menos relevante. Como o senhor me explica os livros que tem a mais na Bíblia Católica? Os livros a mais, com a questão de escolha, um período de 400 anos que ficou sem profecia. E neste período surgiu então os livros apócrifos. São 7 livros a mais e 4 acréscimos. Todos eles sem nenhuma inspiração divina. Por isso o livro apócrifo para nós não tem muito valor. Por quê? Não tem inspiração divina, contém histórias de diversas, do cego colocando óleo no peixe, nos olhos para ver, e outras histórias que não convém a gente falar. Mas os evangélicos não colocaram esses livros na nossa Bíblia porque essas histórias não existiram ou porque não acharam que seria muito útil? Porque não seria útil, não seria um livro inspirado, como os outros demais livros. 66 livros são considerados pelos pais da igreja. A Bíblia toda ela levou um período de 1.600 anos para ser escrita. Foi escrito por boiadeiros, profetas, reis. E este período de 1.600 anos, diferente um do outro, ela não se contradiz. A Bíblia, inspirada por Deus, é pelo Espírito Santo que ela foi inspirada, ela não se contradiz. Quando os livros apócrifos foram escritos fora deste período, tem muita contradição. Aí tem alguns deles que mostram que deve-se rezar pelos mortos, porque a Bíblia, com todas as provas, mostra que não devemos fazer isso. Qual a diferença entre o católico e o evangélico? Há uma grande diferença. O fato é de que o catolicismo ele segue algumas crenças que mistura o paganismo com o catolicismo, pelo fato do paganismo ser uma religião muito perversa, muito dura. Naquela época, os pagãos, quando morria a esposa de um, eles teriam que ser sufocados até morrer, porque ele tinha uma crença que o marido ia viver junto com a mulher, se ela morresse primeiro, e matava o sufocado. Uma criança morresse
sem justa causa, sem ver a causa, a mãe teria que subir numa árvore para pular embaixo. Se ela não quebrasse nenhum osso, ela seria inocente. Se quebrasse algum osso, ela seria culpada da morte da filha, ou do filho. Qual a sua opinião sobre a Igreja Católica ser uma religião muito sincrética? A Igreja Católica de ser uma religião sincrética, porque o sincretismo é um sistema que persiste em conciliar várias crenças, doutrinas, né? Princípios doutrinários, e aquela mistura de doutrinas, princípios doutrinários, não só a Igreja Católica tem, isso vem de umas seitas heréticas, como, por exemplo, o Movimento Nova Era. O Movimento Nova Era é uma seita totalmente sincretista. Ela mistura de todas as religiões, a ciência, a política, ela mistura tudo. Como o sincretismo é uma mistura de crença, de doutrinas, então a Igreja Católica ela entra pelo caminho das seitas quando ela começa a acreditar em diversos princípios que não está na Bíblia. E sobre o luteranismo, a Igreja Evangélica não ser sincrética? A Igreja Evangélica não é sincrética pelo fato de ela se basear unicamente na Bíblia. A Bíblia é uma doutrina, ela tem só uma doutrina, vamos dizer que toda a nossa crença baseada na Bíblia não tem como nós misturar doutrinas. Ela é uma doutrina que vem ao nosso alcance mediante o exame das Escrituras. Não tem como nós se tornar sincrético quando nós acreditamos na Bíblia sem mistura. A Bíblia é sem mistura, ela não tem doutrina diversa. A Bíblia fala de 3 tipos de doutrina só: doutrina de Deus, doutrina de homem e doutrina de demônio. Nós cristãos não podemos seguir, temos que conhecer a doutrina, mas não seguir diversas doutrinas. O que o senhor acha sobre o politeísmo? O politeísmo é outro sistema que leva as pessoas a acreditarem em vários deuses. E nesse sistema também é contra a palavra de Deus. À medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos encontrando na lei de Deus, os primeiros mandamentos da lei de Deus é esse aqui: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, não porás diante de ti um outro Deus. E vem seguindo os mandamentos, proibindo extremamente a questão de vários deuses. Então o politeísmo, para aquelas religiões que adotam, não passa de um pecado. O pecado de adultério espiritual, é um pecado de infidelidade para com Deus, porque Deus quer que nós adoremos só Ele e sirva somente a Ele. O que o senhor acha daquelas pessoas que não acreditam em Deus, como Mateus? O que eu acho na linguagem bíblica não passa de um à toa. Está escrito lá no Salmo 14, verso 1. Desoneste no seu coração, não há Deus. Se ele diz que não há Deus, não passa de um nécio, que quer dizer tolo. É uma pessoa sem o senso normal. O senhor já teve algum conflito com outras pessoas em relação à religião? Não. Eu tive alguns debates, mas muito leve, porque eu não sou de contrariar as pessoas nas suas crenças. Eu prego o Evangelho, eu explico a razão, porque o Evangelho, como eu falei, é uma questão de vida ou morte. O cristianismo, ou você tem vida ou você tem morte. Ou você escolhe a vida ou escolhe a morte. Então o Evangelho está nesse extremo. Se você obedecer, você tem vida eterna. Se desobedecer, já está sabendo, morte eterna. E como o senhor se sente ao saber que várias pessoas, julgam os pastores em geral, de roubarem o dízimo, sendo que a Igreja Católica também é dizimista? Primeira questão, eu sinto dó das pessoas que não conhecem as Escrituras, porque nenhum pastor, no seu bom senso, ele não vai na casa de nenhum crente cobrar dízimo, querer que o fiel pague dízimo, porque se ele fizesse isso não estaria correto. O pastor ensina na igreja
dizendo a todas as pessoas que, obedecendo a Bíblia, trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E depois disso, fazer prova de mim. É o Senhor que fala. O pastor não vai tomar dízimo à força de ninguém, nem tampouco lubridiar com palavras para que a pessoa se sinta obrigada a trazer o dízimo. Segunda parte. O catolicismo que diz ser dizimista, ele não é dizimista. Dízimo significa a 10ª parte. E se ele não paga a 10ª parte, alguém que eu conheço diz ser dizimista, se ganha 5 mil reais, dá 10 reais, dá 20 reais, isso não é dízimo. É uma oferta que nós chamamos de oferta, porque o verdadeiro dízimo significa dar a 10ª parte de tudo quanto eu ganho. O senhor já se arrependeu de alguma escolha que fez em relação à igreja? Não. A minha escolha foi de coração, tenho convicção, tenho propósito de servir a Deus todos os dias até que Ele venha. Jamais iria me arrepender de ter encontrado com a verdade. A verdade que é Jesus Cristo. Cada dia desejo me aproximar mais, me aprofundar mais, conhecer mais e ensinar as pessoas a seguir a Jesus. Então, eu lhe agradeço por ter dado essa entrevista, que Deus abençoe o senhor bastante e que você sempre continue essa pessoa. Eu desejo que você seja bem sucedido em todo o seu colégio, seus professores, amigos, e meu abraço a todos.